E aquele texto de Hebreus 12, de 1 a 3, né? A gente vai ler daqui a pouco. E ele fala ali num determinado momento que a gente deve correr com perseverança uma corrida que nos é proposta, né? A gente pode abrir, a gente vai ler aí na sequência. Ele fala da gente correr com perseverança uma corrida que nos é proposta. E olha, irmãos, nos últimos 5 anos, 6 anos, eu comecei a entender um pouquinho de corrida. Necessidade médica, orientação médica, né? Triglicérides quase 600, colesterol quase 600. Meu pai falou: ou você faz alguma coisa, alguma atividade física, ou você vai pelo caminho do meu pai. E eu, rapidamente, o mais rápido possível, comecei a caminhar, né? Que é uma coisa que a gente recomenda para todos, né? Para ter uma vida um pouco mais saudável, caminhar. E caminhei aí por um bom tempo, até que eu cansei de caminhar e comecei a andar mais rápido, a correr um pouquinho, e hoje eu corro bastante. Eu ponho aí na conta, irmãos, uns 130 km por mês, né? E isso trouxe benefícios para a minha vida, benefícios para a minha vida física, né? Os meus índices abaixaram, todos, já melhorou, como a própria minha vida mental. O exercício físico, ele acaba liberando no nosso organismo as endorfinas, e uma série de substâncias que melhoram o nosso humor, melhoram toda a nossa disposição. E esse texto aí de Hebreus 12, de 1 a 3, vai falar exatamente sobre esse desafio da gente correr uma corrida com perseverança. E essa corrida que ele se refere aí, na realidade, é a nossa vida, né? A gente, junto ao Senhor, começa uma corrida que vai terminar na glória, vai terminar quando o Senhor nos recolher. Diz assim o texto aqui: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. A ideia desse texto veio ao meu coração, porque estamos aí iniciando mais um ano, né? E eu diria que eu entrei o ano e me pareceu, irmãos, com toda honestidade, que eu já estava meio cansado. E quando eu estava procurando textos para que a gente pudesse compartilhar com os irmãos, esse texto falou ao meu coração quando ele disse: não se cansem e nem se desanimem, porque não tem sentido no dia 17 de janeiro eu já me aparentar ou já demonstrar ao meu coração tanto quanto cansado, tá? Mas esse mundo em que vivemos parece que puxa a gente para essa questão do nos desanimar e de nos fazer cansados. Então eu gostaria para abençoar também a minha vida, como já tem sido, e a vida dos irmãos, compartilhar de alguns pensamentos que eu tirei aqui de vários locais. A gente vai ver vários textos, para que eu e você possamos sair daqui fortalecidos. Então abaixe novamente sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, é muito bom estar na tua casa, Deus. É muito bom, Deus, ter a oportunidade de compartilhar a tua palavra. E o nosso desejo, o nosso pedido é para que o Senhor fale aos corações, para que tu, Deus, possas penetrar, ó Deus, na mente minha, dos irmãos, para que todos possamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. É a tua palavra que orienta a nossa vida, é a tua palavra que transforma a nossa vida. É por Jesus, tão somente, que estamos aqui reunidos, e queremos deixar bem claro isso, ó Deus. A ti honra, louvor e glória, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quando a gente começa a ler esse texto, a gente começa, ou a gente pode extrair daqui uma coisa bem clara, que é exatamente o fato de que quando a gente entra numa prova,
Ou no caso aqui, às vezes eu vou comparar a corrida com o texto. Numa corrida, você entra e você tem um objetivo, que é alcançar o final daquilo. Seja um objetivo em quilômetros, seja um objetivo em tempo. Você tem que chegar em determinado local. Tem uma meta a ser atingida. E na vida cristã é assim. Eu e você, ao entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus, passamos a ter uma meta. E esse texto fala disso. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Para eu começar numa corrida, para eu participar de uma corrida, eu tenho que saber como é essa corrida, né? Algumas delas, quem sabe, fisicamente, eu numa corrida normal não teria condição de correr. Posso correr 1 quilômetro, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Aí você tem maratona com 42 quilômetros, é uma coisa que eu já não teria condição de fazer. Mas normalmente você tem um objetivo, tem uma meta a ser alcançada. E a minha vida e a tua vida, nós estamos nessa corrida, que é dita aqui: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Vamos ver ali, 1 Coríntios 9, 6. Vamos ler ali um pouquinho antes, diz assim: vocês não sabem que todos os que correm, 24 eu estou lendo, que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. A minha carreira e a tua carreira cristã não é uma corrida. Olha, a gente não tem o que fazer, vamos sair correndo aí pela vida para ver o que acontece. Não, a gente tem um alvo definido, a gente tem que alcançar determinados estágios desse alvo. E o nosso alvo definitivo é estar juntos com o Senhor. Somos peregrinos nesse mundo. Esse mundo, de todas as formas, ele tenta nos alcançar, ele tenta nos amarrar, ele tenta, como a gente diz muito no marketing, está se usando, né? Vamos fidelizar o cliente, vamos fazer tudo. De todas as formas, a gente quer prender ali as coisas ao nosso domínio. Agora, esse mundo não tem domínio sobre nós, ou pelo menos não deveria ter, porque nós não somos desse mundo, né? Como diz um hino antigo muito bonito: sou forasteiro aqui em terra estranha estou, né? Então a gente está nesse mundo, mas a gente tem um objetivo definido, um objetivo a ser alcançado, e a nossa corrida exatamente tem esse alvo de alcançar um determinado objetivo, que é estarmos juntos com o Senhor. E Ele vai escolher quando nós vamos estar junto com Ele. A gente faz uma viagem, normalmente é a mesma coisa, a gente tem um objetivo definido, né? Tem um período de tempo que você estipula, e tem um local que você quer chegar. E quem quer viajar não vê a hora de chegar lá naquele local para desfrutar das coisas. Mas, nessas férias humanas, o nosso objetivo é chegar até lá, e quando passa um determinado período, você não vê a hora de voltar para casa. Você quer deitar na tua cama, né? Você quer usar o teu banheiro, a tua toalha, né? Você está ansioso por comer aquela comidinha da tua casa, do jeito que ela é feita. E quando você passeia, você na realidade está vivendo uma coisa que não é aquele momento. E você anseia voltar para o teu lar. A nossa corrida como servos do Senhor é uma corrida que não dá para voltar atrás. A gente não quer voltar, porque voltar seria regressar a uma nossa vida sem Deus. E eu penso que na minha vida e na tua vida nós não queremos mais uma vida. Se eu experimentei o Senhor Jesus, olha, eu quero qualquer vida com Jesus. Eu não sei se ela vai ser mais abençoada financeiramente ou não, mas a minha vida é com Jesus, porque sem Jesus eu não sou nada. Então nós não temos esse anseio tão grande, né, de voltar atrás, ou não temos anseio de voltar atrás na nossa corrida cristã. Agora, esse texto me faz pensar uma coisa: se eu estou numa caminhada, essa caminhada para mim, teoricamente, eu não tenho que querer voltar atrás. Em que ponto dessa caminhada eu me encontro? No momento que eu tomei uma decisão e entreguei a minha vida para o Senhor, eu começo a dar passos na vida cristã,
e a gente fala aí da nossa infância cristã, somos meninos em Cristo, independente da idade, a gente começa a aprender as coisas mais básicas, mais simples, e a tendência é que a gente vá crescendo no conhecimento, na graça do Senhor, na experiência da palavra, na maturidade, como a gente diz. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para mim mesmo, para vocês, é isso: em que passo dessa caminhada, em que passo dessa jornada, dessa perseverança na corrida que nós estamos? O quanto o quanto você tem avançado na tua proximidade maior do Senhor? Porque a cada dia que temos a mais na vida, é um dia menos que temos para nos encontrarmos com o nosso Senhor. É uma realidade. A gente está caminhando numa vida onde a cada dia mais é um dia menos do nosso encontro com o Senhor, seja ele de que forma for. E uma corrida e uma caminhada implica isso, implica em você estar preparado para alcançar as demais experiências que vão acrescentar na tua caminhada. Quando você começa a praticar a corrida, você vai vendo que você não pode sair correndo como um doido. Você vai devagarzinho, caminhando, vai correndo, né? E vai tomando aguinha, aí você para um pouco, caminha de novo, corre um pouquinho, né? E quando você vai ver, você está conseguindo correr mais quilômetros ou andar mais sem grandes dificuldades físicas. Na nossa vida espiritual, em que ponto eu estou e em que ponto você está? O quanto você tem crescido, o quanto você tem amadurecido, o quanto você hoje enfrenta melhor as dificuldades que não irão terminar na nossa vida, com que maturidade você recebe essa luta hoje em relação ao ano passado, ao ano retrasado, em relação a 2 anos atrás ou a 3 anos atrás. Aí a vida de cada um de vocês é que pode dizer isso. Uma coisa é certa: eu estou vendo o resultado na minha vida, eu estou chegando realmente mais perto do Senhor, ainda que não fisicamente, ainda que não na glória. O quanto eu tenho me aproximado mais do Senhor. Vou ler de novo o texto que diz assim: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Está escrito aí no versículo 2. Irmãos, essa corrida não é fácil, a nossa vida é muito complicada, né? Eu não sei a vida de vocês, mas a vida minha, embora eu seja grato a Deus, porque quando eu olho para o meu país, ou quando eu olho para esse mundo e vejo a condição que o Senhor me disponibilizou, eu acho que não mereço, quem sabe, metade do que Ele tenha dado para mim, né? Mas o quanto eu tenho na realidade dado para o Senhor, o quanto eu tenho dedicado ao Senhor para que essa proximidade entre eu e Ele seja menor a cada dia, quanto eu tenho me aproximado mais do Senhor, para que realmente o meu coração esteja mais libertado, né? Das coisas que nos amarram nesse mundo. Esse é o segredo. A gente vai ter alguns aqui, quem sabe mais, deixa eu ver aqui as idades, eu acho que de 70 anos a 15 anos, a 20 anos, não sei, todos temos ainda um longo caminho a percorrer. A gente vai esperar a gente se encontrar com o Senhor para desfrutar de muita coisa que a gente pode desfrutar hoje, dada a nossa intimidade com o Senhor, para a gente avaliar. E na vida cristã, irmãos, a gente tem muita inspiração, né? A gente tem inspiração aqui quase que infindável. Eu selecionei uma série de versículos e eu gostaria de lê-los aqui. Eu vou citar os textos e vou ler, porque se a gente for pesquisar, a menos que os irmãos queiram e sejam bons de Bíblia, né? Mas vamos ler ali alguns em Isaías, em Hebreus, em Salmos, porque na vida cristã, se na vida cristã, eu disse agora há pouco que a gente tem uma meta definida, essa meta é estar com o nosso Senhor, é desfrutar da presença dEle, é crescer na nossa comunhão com Ele. Na nossa vida cristã, a gente tem inspiração, e a nossa inspiração vem do Senhor. Lá em Isaías 64:4, a gente tem esse texto que diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Mesmo nós sendo servos, o texto diz que o Senhor trabalha por nós.
E isso é uma inspiração para a minha vida e para a tua vida. Isaías 45, 5 diz assim: eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus, eu o fortalecerei. O texto anterior diz que o Senhor trabalhará por nós. Esse texto diz que o Senhor nos fortalecerá. Em Isaías 43, 13, a gente lê assim: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Ninguém pode desfazer aquilo que o Senhor faz. Muitas vezes a nossa incredulidade permite que a gente perca coisas, que coisas aconteçam, mas ninguém pode desfazer aquilo que o Senhor faz. Ninguém. Hebreus 1,3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Deus Pai, agora Deus Filho, o Senhor sustenta todos pela palavra dele. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou aqui só pela misericórdia do Senhor. Não há dúvida no meu coração. Quem sabe pela minha razão e pela minha emoção eu nem estivesse aqui, mas o Senhor me conduziu até aqui. De uma forma, eu vejo nas minhas vidas às vezes misteriosa, mas Ele me conduziu até aqui. Hebreus 4, 13 a 16 diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, que texto maravilhoso. Eu não posso vir aqui me apresentar como cansado diante desse amor. Não é justo. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, e Ele nos ajuda, como diz aqui, no momento da nossa necessidade. O Salmo 33, 18 a 21 diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Irmãos, eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que viver isso, senão eu não aguento. Se a palavra diz isso, é porque Ele nos dá a condição de permanecer nisso. Eu acabei de ler aí Salmos 33, 18 a 21. O Salmo 34, 5 diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Irmãos, às vezes a gente lê o texto na Bíblia e fica comparando muito com alguma coisa na nossa vida. Puxa, perdi isso, então eu fico decepcionado. Não é exatamente ou simplesmente isso. Não é como um servo se decepcionar com o teu Senhor, uma vez que ele depende do sustento, da comida, do ar que respiramos do seu Senhor, se é que nós cremos nisso. Então não há como me decepcionar. É claro que meu coração muitas vezes se entristece, né? O momento que eu vivo atualmente não é o momento aos olhos humanos ideal para a minha vida e para tudo que eu imaginei, mas eu não tenho dúvidas de que o Senhor me conduz, Ele me sustenta, Ele me fortalece, Ele me segura, Ele me apoia, e Ele ora por mim, o Espírito intercede por mim. O Senhor cuida do meu dia a dia. Para finalizar esse período, eu estou lendo textos que diz assim, que na vida cristã nós temos inspiração. Eu acho que não dá para duvidar que tudo isso é inspiração para a minha e para a tua vida. Isaías 55, 6 diz assim: busquem o Senhor quando se pode achá-lo, clame por Ele enquanto está perto. O Senhor vai estar sempre perto de nós. A gente se afasta dele muitas vezes,
a gente decide trilhar caminhos que não são da vontade dele, mas o Senhor nunca se afasta de nós, Ele está sempre com o seu braço estendido. E quando a gente fala que a gente tem uma meta, ou quando a gente fala das coisas que são exatamente das inspirações que a gente tem da palavra em relação à nossa vida, em relação àquilo que vivemos, fica tudo muito gostoso, né? Mas numa corrida a gente tem também, ou na vida cristã, a gente tem que ter, ou temos naturalmente, os obstáculos a transpor. Eu já vi aquelas corridas com obstáculos, aquela, irmãos, acho que eu não conseguiria fazer. O negócio é muito alto, você vem correndo, já está cansado, já tem que pular o negócio. Para quem está muito preparado. Mas na nossa vida cristã, eu e você temos aí uma série de obstáculos. E a gente pode citar que o maior obstáculo que a gente tem é o pecado que que nós mesmos cometemos. O pecado entristece o coração de Deus, mas ele entristece muitas vezes o nosso coração. Aquele que tem comunhão com o Senhor e peca e erra muitas vezes, e a gente faz isso muitas vezes diariamente, né? A gente cantou sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Muitas vezes eu penso coisas que eu não devo, eu falo coisas que não devo, no trabalho, com a esposa, até na igreja, ou em alguma reunião, em alguma coisa, né? É muito difícil a gente conservar tudo isso, mas a principal coisa que nos afasta de Deus é o meu e o teu pecado. E a gente permite muitas vezes que o pecado nos aprisione, né? Ele não permite que a gente possa, como diz o texto lá, que a gente possa correr com perseverança a corrida que nos é proposta, né? Para quem vai correr, é muito difícil você correr segurando coisas, né? Então você vai correr segurando uma garrafa de água, ou você vai correr segurando um pacote, ou carregando alguma coisa. A tua corrida fica prejudicada. E na maioria das vezes o nosso pecado e as nossas preocupações permitem, e a nossa corrida com fé e perseverança que o Senhor nos propõe é prejudicada por coisas que nos amarram, fazem com que a gente carregue um fardo que muitas vezes a gente não deve carregar. A gente carrega na nossa vida, no nosso dia a dia, eu carrego isso, tenho certeza que os irmãos também carregam, preocupações que muitas vezes a gente não deveria estar se preocupando com aquelas coisas, muitas vezes pela própria palavra do Senhor. Mas é muito comum a gente querer carregar com a gente, ou querer resolver coisas que a gente não tem condição de resolver, porque elas estão única e exclusivamente nas mãos do Senhor. E eu quero citar uma ilustração, que é exatamente uma ilustração de um homem que caminhava por uma estrada, não sei se já foi contado aqui, os irmãos conhecem, e ele carregava algumas coisas penduradas nele, né? E carregava um tijolo numa mão, uma pedra na outra, né? E algumas outras coisas penduradas em seu corpo que representavam um peso, né? Uma sacolinha, uma garrafa, uma botija com água e várias coisas que acabavam impedindo que ele desenvolvesse com rapidez a sua corrida ou a sua caminhada. Até sobre a cabeça dele, ele tinha coisas que pesavam em sua cabeça. E no caminho que ele percorria, esse viajante, um caminhante passou por ele e falou: puxa, por que você está carregando essa pedra? E ele se deu conta e, puxa, é mesmo, não tem sentido eu estar carregando essa pedra. E ele se desfez da pedra. Depois de um tempo, outro passa por ele e fala: nossa, você está carregando esse tijolo. Por que ele se dá conta daquele tijolo e se desfaz do tijolo? E à medida que ele vai caminhando, outras pessoas vão indicando coisas que ele está caminhando com elas e que estão impedindo que ele caminhe com liberdade. Qual que é o problema dele? O problema é um tijolo, é uma pedra, é alguma outra coisa? Não. O problema dele é a falta de consciência da existência dessas coisas. O que isso quer dizer? Que em grandes momentos da nossa vida, irmãos, a gente carrega com a gente uma série de pesos, de preocupações que não tem muito sentido. E a gente não para
para olhar, para analisar aquilo e verificar que aquilo não tem mais sentido. Aquela pedra, né, uma figura de linguagem, uma figura, só para você entender, é uma preocupação, é alguma coisa que você tem carregado, que eu tenho carregado. Eu não tenho mais como influenciar naquela situação, eu não tenho como mais resolver aquela situação, mas eu fico remoendo com aquilo, eu fico querendo que seja do meu jeito, né? Então, a gente como pais, né? Como pais, a gente tem sempre uma preocupação com o filho, né? Com filho, com neto, com bisneto, eles nunca vão deixar de ser filhos, netos e bisnetos, e a gente sempre quer cuidar, e a gente sempre acha que o outro não cuida do jeito que a gente gostaria de ser cuidado. Ah, não, mas isso não é assim, isso. Me dá uma vontade, né, de falar: ô Carol, ô Sérgio, não é assim, ô Natália, faz isso, faz aquilo. Não. Sabe, eu posso conversar e sugerir alguma coisa e tal, mas esse peso eu não posso carregar na minha alma. Não posso, não devo. Porque eu estou numa corrida que outros junto de mim estão também, e cada um tem a sua corrida. E eu não vou dar satisfação das vidas dos outros, eu vou dar satisfação da minha vida. E o Senhor, como cuida de mim, cuida de toda a minha prole, né? Uma palavra estranha ou curiosa. Ou ela cuida assim dos meus irmãos, ela cuida e às vezes a gente quer carregar o fardo do irmão, a gente quer ajudar o irmão, e a gente faz o que pode e o que não pode para aquele irmão, e a gente quer que ele caminhe junto, e muitas vezes isso se transforma num fardo para a gente. A gente tem que ajudar, a gente tem que colaborar, a gente tem que se envolver cada vez mais em coisas para ajudar as pessoas. Mas eu não posso permitir que essas coisas se transformem em um fardo para a minha vida, porque eu estou caminhando a minha corrida. Eu tenho um nome escrito na glória, e cada um de nós tem esse nome escrito na glória. E o nome é teu, não é teu, do teu filho, da tua filha, do teu genro, do teu vizinho, do teu parente, do teu pastor, do teu discipulando, do teu... Né? A gente tem que fazer todas as coisas, mas a gente não tem que deixar com que coisas nos impeçam de prosseguir. Esse fardo é meu? Não é meu. Até onde eu posso ajudar? Até que eu não posso? Não. Porque só o meu já é pesado. Só o meu já é pesado. Então muitas vezes a gente se pega com obstáculos que a gente se impõe, e não que muitas vezes o pecado nos impõe, ou alguma outra coisa nos impõe, ou não sei o que. Não. Coisas que a gente tem que se aperceber para que a gente não carregue acima do que aquilo que o Senhor tem determinado para a gente, eu tenho mostrado para a gente. A Natália não está aqui agora, a Natália está com as crianças. Eu pedi permissão para ela, para citar um negócio dela, que é o seguinte: quando a Natália terminou o ensino médio, que chama, colegial, né? E ela decidiu, quando ela terminou o ensino médio, colegial, ela falou: pai e mãe, eu quero dedicar um tempo da minha vida para o Senhor. Né? E ela foi fazer Jocum, né? Jovens com uma missão. Uma missão interdenominacional, acho que a maioria de vocês já ouviu falar. E ela foi lá para a Vila do Louvor, para um lugar lá do interior de São Paulo, e ficou durante alguns meses lá estudando. Depois ela ficou quase 3 meses lá em Crato, no Ceará, junto com outros alunos, fazendo trabalho de campo, né? Eles não ficam lá numa igreja e vão pregar, foi um desejo do coração dela. A gente achou meio estranho interromper o ciclo de estudo para de repente dedicar para o Senhor, mas quem sou eu para falar que a minha filha não tem que se dedicar ao Senhor durante determinado tempo? E ela foi uma bênção, e aquilo fez muito bem para ela, muito bem para a gente também, apesar de todo esse nosso controle que a gente quer ter. E uma coisa curiosa que ela me contou foi o seguinte: pai, um dos treinamentos que a gente fez, como a gente ia lá para o Crato, para o Ceará e tal, cada um dos estudantes lá do curso tinha que fazer uma mala e tinha que carregar a sua mala 1 quilômetro. Se você não conseguisse carregar aquela mala 1 quilômetro, você tinha que tirar coisas da mala, mas você e não alguém te ajudando, alguém pegando, né? Você tinha que carregar 1 quilômetro a tua bagagem. Então, irmãos, nessa hora é só o que é essencial mesmo. Não dá para levar alguma coisa a mais, é o essencial. Na minha vida e na tua vida, a gente tem que viver em alguns momentos. Gente, o que é o essencial? Porque na maioria das vezes a gente sofre pelo que não é essencial.
E essa experiência da Jocum é isso, porque eles iam lá para o Ceará e tal. Não dá para ficar, né, levando um monte de mala, um monte de coisa. Você não está de férias. Você está fazendo aí, correndo a carreira que te é proposta. Você tem que levar o que é essencial para você. Tá? Então que essa ilustração sirva para mim e sirva para você. O que é essencial? Né? O que eu consigo carregar durante o meu trajeto, durante a minha caminhada, durante a minha corrida com perseverança? O que me cabe caminhar, o que eu consigo caminhar? E na vida cristã a gente tem uma coisa muito legal, que é a história da gente ser, e a gente tem vários versículos, por isso eu não vou ler todos, senão, e não vou lê-los, senão o horário vai avançar muito. A perseverança. A perseverança é uma coisa que eu e você temos que nos agarrar com muita força. Tá? O texto diz aí, corramos com perseverança. Né? O versículo, aí é o 1 ainda, né? Livremos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Perseverança é você não desanimar, é você não se abalar pelas coisas. Todos os obstáculos vão querer colaborar para que você se canse, para que você retroceda, para que você desanime, né? Mas o texto é claro. Eu vou deixar as coisas que me incomodam para que eu possa correr com perseverança. E a perseverança é correr hoje, correr amanhã. Às vezes eu cruzo com o pessoal lá no prédio e falo: nossa, já, que disposição é essa que você tem para correr? Dia sim, dia não, você está correndo. Irmão, só eu sei a luta que é sair da cama e correr. E eu tenho um histórico para isso. Isso acabou se transformando num hábito para mim. Mas tem hora que eu quero fazer qualquer coisa menos sair daquela cama deliciosa que eu tenho. Graças a Deus pela minha cama maravilhosa, por aqueles lençóis fresquinhos. Mas eu quero mais é ficar na cama, eu não quero sair correndo. Mas aquilo se transformou num hábito que não tem atrapalhado, aliás, tem ajudado mesmo. A perseverança vai quando você determina alguma coisa que é fundamental para a tua vida. Se o teu objetivo não for tão importante para a tua vida, não há perseverança que resista. A nossa caminhada para o céu, a nossa caminhada para nos encontrarmos com o Senhor exige sim uma perseverança de quem reconhece a grandeza do Deus a quem serve. Agora há uma condição, e eu já estou caminhando para a gente ir para uma parte mais conclusiva, que é exatamente o que está escrito aí no versículo 2 e 3, diz assim: tendo, em Hebreus 12, né? Tendo os olhos fitos em Jesus. Hoje em dia se fala muito disso, né? Foco, fé, força, foco, fé, né? Foco. Se ouve muito isso nas empresas, em tudo. Foco, o tempo ter foco. Ter os olhos fitos em Jesus, na linguagem de hoje, é ter foco. Ter foco naquilo que é fundamental para eu alcançar um objetivo. E o texto vai dizer isso: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãos, eu vou cansar e vou desanimar, você quem sabe vai cansar e vai desanimar. Mas quando eu olhar para o Senhor e quando eu ver as coisas que Ele tem para mim, não há como eu não ser restaurado e não ser revigorado pela palavra dEle, porque a palavra dEle liberta, a palavra dEle fortalece, a palavra dEle salva, a palavra dEle pode curar, a palavra do Senhor transforma a nossa vida. Então, quando a gente fala de olhar para Jesus, para muitos fica uma coisa meio que de maluco, né? Como olhar para Jesus, né? Se a gente estivesse ou no auditório, se a gente tiver alguém que não tem uma comunhão com o Senhor, olhar para alguém normalmente implica em eu ter uma pessoa física para quem eu olho, né? E na realidade a gente olha para o Senhor a quem a gente não vê, a quem a gente experimenta, de quem a gente tem o Espírito habitando na gente, mas de quem a gente não vê. E olhar para o Senhor é olhar para o que a gente não vê, mas é olhar para aquilo que a gente crê. É esperar do impossível, é esperar do invisível a atuação do Senhor, e Ele age.
na minha e age na tua vida. Olhar para Jesus é olhar para a realidade do Deus invisível. O Espírito Santo quer nos conscientizar em cada tribulação, em cada provação da fé, de que Jesus vive em nós e que nós devemos viver em Jesus. Como a gente cantou, reina em mim, Senhor. Reina em mim não depende do rei, depende de nós. Ele não vai enfiar o pé na porta do nosso coração, da nossa mente e invadir. Reinar em mim é: Senhor, eu quero reinar, eu quero que o Senhor reine em mim, vem, né, e me encher do Senhor para que Ele reine em mim. Não depende dele, depende de nós, depende de mim e depende de você. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E Efésios 2, 8 e 9 vai dizer assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Jesus não só é o autor, como é o consumador da nossa fé. E se eu viver nessa vida sem ter esse foco do Senhor sendo tudo na minha vida, eu vou me cansar e eu vou me abater durante muitos momentos. Isso pode até acontecer, mas não pode se transformar numa rotina na minha e na tua vida, né? É difícil a gente viver uma eternidade num mundo onde a gente põe o pé no chão, onde a gente é muitas vezes afrontado aí em situações de perigo, né? Mas é possível sim viver na dependência e na graça do Senhor, porque tem uma promessa que está lá em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, né? Então a obra da minha vida não sou eu que realizo, a obra do Senhor é Ele que realiza, a partir do momento que eu permito que Ele possa realizar essa obra. A obra não é tua, não é o quanto você conseguiu, não é o quanto você alcançou, mas é o quanto você permite que Deus possa abençoar e influenciar a tua e a minha vida. E Jesus é o exemplo para a gente, porque numa condição que ele tinha boa, ele resolveu suportar a cruz, desprezando as afrontas, desprezando tudo que fizeram, o escárnio em cima dele, né? Todo o desprezo, judiaram do nosso Senhor. Ele desprezou tudo isso em amor a mim, em amor a você. Quando eu me lembro disso, eu não posso desanimar, eu não posso abaixar a minha cabeça, ou mesmo cansado, e tenho que levantar a minha cabeça e fitar o Senhor, o autor e consumador da minha e da tua fé. E a segunda pergunta, em relação a isso que a gente tem visto, a gente tem que Jesus suportou muita oposição. Jesus suportou oposição na família, na igreja constituída, nos governos, em tudo, né? Os próprios discípulos. Jesus enfrentou muita oposição, mas ele não perdeu o foco da missão dele. Ele não perdeu o alvo, aquilo que ele havia estabelecido para cumprir. E ele cumpriu isso com galhardia. A gente leu aqui que ele passou pelo que nós passamos com uma diferença: sem pecado, o que a gente não tem condição de fazer. Agora, como eu e como você temos enfrentado as nossas oposições? A gente tem muita oposição. Eu tenho, cada um de vocês tem, né? Se a gente fosse enumerar aqui, seria um chororô só. Porque a gente enfrenta muita oposição em todas as instâncias. Na instância pessoal, na instância psicológica, na instância afetiva, no relacionamento familiar, na igreja, no trabalho. Sempre há oposição. Como a gente enfrenta essas oposições? Focando simplesmente nas oposições? Ou tentando olhar para dentro dessa situação que a gente vive durante determinado tempo, o quanto Jesus tem influenciado e o quanto Ele tem participado da minha e da tua vida? A gente começou falando então dessa corrida, desse alvo que nos é proposto, e a gente falou de se desamarrar das coisas, e a gente falou também de crescer em meio a esse processo.
E o crescimento aqui vai se dar em meio às provações, em meio às lutas, em meio às decepções. E como é duro ser decepcionado. Mas essa decepção tem que fazer com que a gente transforme as coisas, ou nós temos que transformar essas coisas em coisas positivas. Como a gente tem então lidado com as dificuldades? Murmuramos? Somos negativos? Ou tiramos lições boas para a nossa vida? Qual a firmeza que a gente tem em lidar com essas situações? Irmãos, eu não quero ser negativo, né? Mas elas não vão nos deixar. A gente se livra de uma coisa aqui, tem outro problema ali, em outra instância da nossa vida. Então o nosso foco tem que ser Jesus. Se o nosso foco não for Jesus, eu acho que não tenho convicção que não há remédio para a gente. Só há uma forma da gente se manter firmes, né? Olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Quando o Alexandre falou, pô, Janeiro, você vai... Janeiro, normalmente, escolhe aí o dia da semana que você quer pregar. Você quer lá compartilhar a palavra dos irmãos. Irmãos, a minha vontade de falar, eu estou numa condição que eu não quero compartilhar. Eu não me sinto em condição de compartilhar a palavra. O inimigo, brotando coisas no meu ouvido, de desânimo, de falta de empenho, de vontade. Mas graças a Deus que o Senhor é mais forte do que o inimigo. E Ele nos dá a condição sim, de em meio a uma situação que você vê não como muito boa, poder sim, abrir a palavra dEle, procurar falar do Evangelho dEle, porque quem faz a obra é o Senhor. Não é o vaso, é o que tem dentro do vaso, né? O vaso pode estar estilhaçado, mas a gota que tem dentro do vaso pode salvar uma vida. Através da explanação da palavra, o Espírito pode atuar no coração e pode fazer a gente enxergar coisas que não tem enxergado. E a gente vê muitas vezes que no meio desse processo, desse caminho, dessa corrida que a gente está, muitos acabam ficando pelo caminho, né? Quantos será que estavam aqui no dia 17 não, né? Porque o domingo, quem sabe eu tenha vindo no dia 17. No domingo do ano passado, que não está aqui hoje. Ou há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás. Eu imagino que a gente podia estar com essa igreja lotada hoje, por causa do ciclo que a gente tem aí de pessoas que chegam, ficam um pouco, saem por N motivos. Mas será que alguém não saiu daqui porque de repente viu que, nossa liderança não é boa? Olha, a palavra muitas vezes não é isso. Eu vi o irmão lá comentar uma coisa do outro, isso me entristeceu, então eu não vou mais na igreja. Não, eu estou enfrentando um problema. O irmão passou por mim, nem olhou na minha cara, me cumprimentou. Não quero mais esse Senhor, não. São problemas que muitas vezes não existem, mas que a gente se impõe, ou a gente exige em padrão mínimo, para que a gente aí então possa retribuir ao Senhor. Que mundo é esse? É o mundo do cliente sempre tem razão? Ou é o mundo daqueles que se consideram míseros pecadores, sem condição nenhuma, mas que pela graça e misericórdia do Senhor continuam, apesar das lutas, apesar dos problemas, e pelos problemas porque eles vão te fazer crescer. A gente vive numa época onde muitos dos cristãos têm perdido um pouco da identidade dele, né? Ele vem para a igreja para assistir o culto, ele faz as coisas porque tem que fazer, né? Quando a gente tem alguma coisa, tem alguma coisa errada. A gente não tem de nada. A gente tem que ser grato ao Senhor e caminhar a nossa corrida, a corrida que nos é proposta. Não tenho que fazer isso por causa disso, porque o dia que eu não quiser, a pessoa não quiser aquilo, então eu não faço também. Aí vira uma relação de troca. E o Senhor deve olhar do céu e falar, meu Deus, o que está acontecendo com esse meu povo? Me lembra muito o povo de Israel lá de alguns anos atrás. Senhor, deixa a gente voltar para o Egito. Lá a gente comia lá de alguma coisa, agora a gente está aqui nesse... E como a gente se esquece rapidamente de tudo que o Senhor nos provê, de tudo que Ele nos dá, de como Ele nos abençoa. E a minha atitude, a tua atitude, a atitude da nossa igreja, possa ser exatamente esse texto de Hebreus 12. Vamos ler aí, Hebreus 12, os versículos 1, 2 e 3. Hebreus 12, 1, 2 e 3.
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Que eu e você possamos correr com perseverança essa corrida que nos é proposta. Deus abençoe.